Graça e paz, irmãos, da parte de Jesus, o Senhor da nossa vida. Ô, bênção. Obrigado. Vai ser difícil, não, vai ser difícil te chamar de reverendo MV, né? Irmão querido, eu louvo a Deus pelo privilégio de estarmos juntos nessa manhã. Estou acompanhado da minha esposa, Luana, das crianças, Manu e Guilherme. E eu sempre fico muito feliz com a companhia deles, com a intercessão deles e com a paciência deles também. Também estou muito feliz de estar aqui ao lado de irmãos da catedral, minhas ovelhas queridas. Então estão aqui tia Keila, tia Claudinha, Débora, tia Zô, Aline, Lívia, Pedro Henrique, Peike, Jeff, Ju, Walter, Rogélia, se tiver mais alguém da catedral, já vi daqui. Enzo, Júlia, Miguel está aí. Se tiver mais gente da catedral, levanta a mão. Gabi. Calma aí que agora vai vir na mente. Amandinha. É sempre bom a gente receber apoio da catedral, embora nenhum deles tenha vindo aqui por minha causa. Eles vieram porque amam muito o pastor MV. Eu quero abraçar carinhosamente o pastor da igreja, reverendo André, sua esposa Marcele, queridos, amados, amigos, e o MV, Tarsila e Alice. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui nessa manhã. Quero abraçar a IP Barra. Estive aqui pregando uma vez, num sábado à noite, a convite do MV, e ainda não era aqui. Que bênção esse espaço, irmãos. Coisa linda. Deus abençoe. E quero abraçar muito carinhosamente também o presbítero Darcy, sua esposa Maria, queridos de longa data. O presbítero Darcy Ribeiro, juntamente com sua esposa, nossa irmã Maria, são um dos fundadores da minha igreja de infância. E deste amor conjugal, Deus me deu 4 irmãos. A Cris, a Rejane, o Fabinho e o Tiago. É a turma Sattler. A turma Sattler está espalhada na IPB, irmão. É uma turma abençoada demais. E hoje conheci Leque. Leque é gente do coração. Leque falou assim: pastor, eu quero me apresentar para você, eu sou marido da Cris. E eu falei: Jesus, Cris? Quantas Cris passam na vida de um pastor, gente? Eu falei: Cris. Eu falei: tá bom, irmão, mas olha, alegria conhecer você, Deus te abençoe. E caminhando para o gabinete pastoral, ele falou assim: ó, é a Cris Sattler. Eu falei: para tudo, Leque. A partir desse momento você é da minha família, irmão. Alegria conhecer você, irmão. Jesus te abençoe. Irmão, sem mais delongas, abra sua Bíblia aí. No livro de Atos, capítulo 20. Livro de Atos, capítulo 20. Nós vamos fazer a leitura do verso 17 até o verso 38. Diz assim a palavra do Senhor. Você pode permanecer sentado. Enquanto você abre aí, eu trago um abraço da Igreja Mãe do Presbiterianismo Nacional, da Igreja Presbiteriana do Rio, carinhosamente chamada de Catedral Presbiteriana. A igreja na qual eu tenho servido na condição de pastor. Atos 20, diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo.
E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contudo, que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito isto, tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. Entristecidos, especialmente pela palavra que dissera que não mais veriam o seu rosto. E acompanharam-no até o navio. É a palavra do Senhor que diz isto ao nosso coração. Inevitavelmente, nesta manhã, nós precisamos pensar a respeito de ministério pastoral. E pensar em ministério pastoral em dias tão complexos, em que a figura do pastor não tem sido analisada corretamente por aqueles que estão ao seu redor, e que por muitas vezes nem mesmo os pastores têm a respeito de si a melhor e mais coerente ideia a respeito do seu próprio ministério, esta manhã, de forma especial, o Senhor nos reuniu aqui para pensar a respeito de ministério pastoral. E é muito bom pertencermos a uma tradição que se espraia por longos anos. E isto nos dá exemplos e nos faz olhar para trás, para a história, e aprender na história com homens de Deus que por nós passaram e que deixaram legados muitíssimo importantes. Eu quero pensar a respeito do pastor Policarpo. Ele foi pastor de uma cidade chamada Esmirna, aquela para quem o escritor do Apocalipse também foi instrumento de Deus para entregar uma carta, é aquela mesma Esmirna. Policarpo viveu, então, num período de bastante perseguição. Ele era bispo, ele era pastor da cidade de Esmirna e vivia a anunciar o evangelho com intrepidez. E o império o perseguia. Até que, num dado momento, um dos escravos que serviam na fazenda em que ele estava foi capturado. E este escravo, então, denunciou ao império onde estava Policarpo. E chegam lá soldados para capturarem, para levarem, para ser julgado. E Policarpo pede, então, aos soldados que esperassem um pouco para orar. Recebe os soldados com amor, recebe os soldados
com parcimônia, com paciência, com longanimidade, e apenas pede a eles: eu preciso orar. E aquele que seria um tempo de apenas 1 hora de oração, passaram das 2 horas, até que ele acabou de orar. Os soldados, constrangidos em razão do que estavam ouvindo na oração de Policarpo, este homem foi levado à presença do procônsul. E chegando ao ambiente da arena lotada, ele entra na arena e o procônsul se dirige a ele dizendo: acenda incenso ao imperador, ele é o Deus a ser adorado. Negue a Jesus, faça uma oração em nome do imperador, amaldiçoa o seu Deus, abandona a sua fé. E Policarpo, aos 86 anos, disse o seguinte: há 86 anos eu tenho servido a Jesus e ele nenhum mal me fez. Como posso agora eu negar ao meu Deus e Salvador? E o procônsul se irou contra ele e falou: eu tenho feras, famintas, vorazes. Ao que Policarpo disse: onde elas estão? Tragam logo, não demore. O procônsul se irou mais ainda e falou: você vai ser queimado. E começaram a trazer lenha e montaram a fogueira. E enquanto os soldados montavam a fogueira, Policarpo ia tirando a sua roupa. E soldados vieram com pregos para pregá-lo na maior madeira que ali estava. E ele falou assim: não precisa me pregar, porque o mesmo Deus que tem estado comigo e tem me dado intrepidez para anunciar o Evangelho é o Deus que vai me fazer ficar ali sem estar pregado ou amarrado em tronco algum. É desse tipo de legado que eu estou falando. É a esse tipo de legado que nós somos desafiados. É diante desse tipo de experiência que nós precisamos encarar o ministério pastoral, MV. Nós olhamos para o capítulo 20, no qual há mais um desses ricos exemplos de vida pastoral. O capítulo 20 inicia com o apóstolo Paulo vivendo um momento de revolta contra os cristãos que estavam em Éfeso. O capítulo 20 começa com essa narrativa. E ele então resolve viajar para Macedônia. E ele então passa em muitas cidades, dentre as quais Troade, que é aquela em que ele prega longamente. Um jovem dorme durante a pregação. Não durma, irmão. Ele dorme durante a pregação, cai, morre. O apóstolo Paulo ora por ele, ele ressurge. É no meio dessa viagem, então, que Paulo se encontra, e ele estava desejoso de estar em Jerusalém no Pentecostes, e por isso, então, ele acelera os passos da sua viagem. E chegando a Mileto, que é exatamente agora onde nós estamos, quando ele chega a Mileto, sem propositadamente passar em Éfeso, para não demorar na sua viagem, ele chega à conclusão de que ele não poderia ir embora para Jerusalém sem falar com os líderes dele, com os presbíteros de Éfeso. E manda, então, chamar esses presbíteros. Apenas para que a gente compreenda, irmãos, esta não era uma viagem simples. Mileto distava de Éfeso em torno de 60 quilômetros. De modo que essa é uma viagem dura. Paulo mandou chamar. Eles vêm, os presbíteros vêm. E Paulo passa a falar a eles esse discurso lindo do livro de Atos, que é o único em que o apóstolo Paulo se dirige a crentes. Em todos os outros, Paulo se dirige a não crentes. E ele então traz uma palavra linda, de amor, repleta de cuidado a estes presbíteros. E o final dessa história é lindo. Eles se beijam, eles se abraçam. Paulo de joelhos, recebe a intercessão dos presbíteros e eles levam esse homem até o porto e eles se despedem do apóstolo Paulo. E diante dessa história eu quero compartilhar nessa manhã a respeito de conselhos que são necessários para um jovem pastor. Conselhos para um jovem pastor.
Eu quero olhar com você, portanto, permaneça com a sua Bíblia aberta, em Atos capítulo 20. A primeira lição que eu quero compartilhar com você, meu irmão, nessa manhã, é a seguinte: ministério pressupõe relacionamentos saudáveis. O verso 17 diz claramente: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Não existem relacionamentos que não sejam saudáveis no ministério. Ser chamado a um ministério específico pressupõe uma vida de amizade, de cumplicidade, de afinidade com aqueles com quem você divide seu ministério. O discurso de Paulo a esses homens é um discurso cheio de amor. Olha, eu estive com vocês, eu dei exemplo, eu preguei particular, preguei no meio da multidão. Olha, cuidem-se. Filhos, não desejem o que não é de vocês. Isso pressupõe um relacionamento de amor. MV, em nome de Jesus, irmão. Presbíteros não são inimigos. Pastores que compõem o concílio não são inimigos. Pastores, os mais diversos, inclusive aqueles que são da catedral, não são inimigos. Ovelhas não são inimigas. Desconfie de um pastor que olhe para presbíteros, conselhos, concílios, ovelhas como inimigos. Ministério pressupõe relacionamentos saudáveis. Isso me faz lembrar o reverendo Hernandes Dias Lopes, falando para pastores certa vez, num auditório bastante grande. O reverendo Hernandes falou com os pastores assim: qual foi a última vez que vocês beijaram os seus presbíteros? Um silêncio sepulcral, irmãos. Ele estava falando para pastores. Pensa, pastor beijar presbítero. Lá na igreja, louvado seja o nome do Senhor, que o sangue de Jesus nos cubra. Eu tenho uma relação saudável com todos eles. E olha que são 22, irmão. Já foram 27. Tem pastor aqui que está assim: Senhor, cuida do meu irmão. Cuida dele, Jesus. E aí nesse auditório, o reverendo Hernandes perguntou assim: qual foi a última vez que você beijou um presbítero? E depois de um silêncio, um pastor lá atrás levanta a mão. E ele falou: o que houve, meu irmão? Ele falou assim: olha, pastor, beijar eu não beijei não, mas vontade de morder eu já tive algumas. Não existe, filho, ministério pastoral que não seja marcado por relacionamentos saudáveis. Segundo lugar, o ministério implica uma vida exemplar. Verso 18 diz assim: e quando se encontraram com ele, disse-lhes, Paulo falando a eles: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo. A fala do apóstolo Paulo para eles não começa com uma retórica exemplar. A fala do apóstolo Paulo para eles não começa com uma aula, com uma exposição teológica, não começa com uma eclesiologia saudável, não começa com instruções e discursos e doutrinas. O discurso do apóstolo Paulo começa dizendo: vocês sabem como eu vivi em todo o tempo com todos vocês. Isso significa dizer que pastores são chamados para serem exemplos. E que muito mais do que aquilo que eles anunciam neste tipo de ambiente, é muito maior, é muito mais alto aquilo que ele anuncia na vida, na caminhada, na jornada. Portanto, meu irmão querido, se não existe ministério pastoral que não seja marcado por relacionamentos saudáveis, não existe ministério pastoral em que aquilo que se anuncia no púlpito não anda casado com aquilo que se vive. A minha oração em nome de Jesus é que você seja encontrado assim. Aquilo que é anunciado do púlpito da igreja seja casado com a sua vivência. Terceiro lugar, o ministério é uma vida de serviço. O verso 19 diz assim: servindo ao Senhor. O
Ministério pastoral é alguém consciente, o ministro do Evangelho é alguém consciente de que encontrou um Senhor, um único Senhor, e que vive para Ele. Com todo amor, meu irmão querido, você que está aqui, ore para que o seu pastor seja um servo de Deus e não um servo seu ou da igreja. Clame ao Senhor para que o seu pastor seja um homem que veja no Senhor Jesus aquele a quem ele serve. O líder serve a Deus ministrando às pessoas. E aquele que serve a Deus não busca projeção pessoal, MV. Aquele que serve a Deus não anda atrás de aplausos e de condecorações. Aquele que serve a Deus não depende de elogios e nem desanima com críticas. Aquele que serve a Deus não teme as ameaças, nem se intimida com as perseguições. Aquele que teme a Deus não teme aos homens, não teme ao mundo, não teme ao diabo, porque ele só tem um único Senhor, que é o seu Deus. O ministério pastoral é uma vida de serviço. Nós, pastores, somos desafiados a entender isso, irmãos. É interessante quando a gente é traído pela própria língua, e aí quem está falando não é o teólogo, é o linguista. Nós somos traídos pela forma como nós expressamos as nossas ideias por muitas vezes. Quando eu digo a você, eu sou o pastor da catedral, a impressão que dá é que sou eu o Senhor da catedral. Mas eu sou um servo do Senhor, servindo a catedral. Eu não sou dono da igreja. Quarto conselho. O ministério pressupõe fidelidade à palavra e amor às almas. Os versos 20 e 21 dizem assim: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-lo ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Ministério pastoral pressupõe fidelidade à palavra. Não existe nenhuma outra ideologia, nenhuma outra ideia, nenhuma outra filosofia que deva nos convencer mais do que a palavra, ou primariamente mais do que a palavra. A nossa vida deve estar na palavra, orientados pela palavra. Não sabe o que fazer? Ministro, leia a Bíblia. Não sabe para onde ir? Leia a palavra do Senhor e espere dela a resposta. E uma vez que ela te der a resposta, viva aquilo que ela mandar você viver. É simples assim. E amor às almas. Fidelidade a Deus. E amor às almas. E é lindo, irmãos. Eu não sei se você é como eu, alguém que gosta de olhar detalhes da Bíblia. A palavra de Deus diz que Paulo pregava a gentios de casa em casa. Amor às almas. Já citei o reverendo Hernandes uma vez, vou citar mais uma vez. Eu tive a oportunidade de fazer uma viagem missionária com o reverendo Hernandes Dias Lopes para o sertão da Bahia. Irmão, pensa num lugar que precisa das nossas orações e das nossas ações. Vou conversar com o reverendo André e com o reverendo MV sobre estes campos na Bahia. Estive lá, eu, reverendo Hernandes e mais 4 pastores. E eu vi o reverendo Hernandes pregar numa varanda simples de um sertanejo, da mesma forma que já ouvi pregar em um estádio. Amor às almas. E eu não contive o meu desejo de perguntá-lo a respeito. E falei, Rev, chega aí. Acabou o culto, a gente estava dentro da van, indo de um campo para o outro. Falei, pastorzão, o senhor prega empolgado, na varanda, no sertão baiano.
E ele me respondeu: filho, eu prego empolgado, porque prego com a Bíblia aberta. Amor às almas. Um estádio. Fidelidade a Deus, fidelidade à palavra e amor às almas. Quinto lugar, o ministério orientado pelo Espírito. Nos dizem os versos 22 e 23. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. O ministério pastoral é orientado pelo Espírito Santo. Não existem outras orientações para a vida do ministro que não a orientação do próprio Deus por meio do seu Espírito. O apóstolo Paulo sabia que ia para Jerusalém e para lá, indo, não encontraria um cenário favorável. Pense comigo. Se fosse pela vontade de qualquer ser humano, ele iria? É óbvio que não, irmãos. Nós procuramos melhores locais. Nós vamos para lugares que nos dão prazer. Mas se você é ministro do Evangelho, se você é servo do Senhor Jesus, você vai estar atento à voz do Espírito Santo de Deus. O profeta Isaías vai dizer que quando nós não soubermos o caminho, nós ouviremos a voz atrás de nós, dizendo: este é o caminho, andai por ele. MV, de forma muito particular, coloque seus joelhos no chão e clame ao Senhor por direção. O ministério é orientado pelo Espírito. Sexto lugar, são apenas 17 tópicos. Brincadeira, são só 7, para que vocês vejam que as coisas podem ser piores. Sexto conselho, o ministério gera renúncias e perdas. O verso 24 diz claramente: nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Meu irmão querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Esse homem precisa estar consciente de que vai haver perdas e renúncias. Mas cabe a você, ovelha, orar por ele, cuidar dele. Cabe ao conselho pegá-lo pelos braços, visitá-lo fora de hora, presenteá-lo. Sim, eles não me pediram nada, irmãos. Nem ele, nem o reverendo André. Porque já que há um caminho de renúncias e perdas, essas renúncias e perdas são atenuadas, são aliviadas na companhia da jornada saudável. Não seja você um peso na vida do seu pastor. Você já viu crente assim? Se você está do lado de um, não catuca não, Deus já está falando. Aqui na igreja da Barra não tem, eu sei disso. Isso está em outras igrejas. Os pastores que estão aqui, lá na igreja deles também não tem. Lá na catedral, ó, só gente boa. Mas existem ovelhas que andam por aí e que por dores da própria alma, por carências da própria alma, pesam a vida de alguém que já é chamado para uma caminhada de renúncias e perdas. Nem foi lá em casa, no aniversário. Meu irmão, aniversário vai ter outro, fica tranquilo. Você já imaginou a agenda do pastor, querido? Se ele for em todos os aniversários de todos os filhos, de todas as filhas, em todos os casamentos, ele vai perder o seu próprio casamento. E sabe o que a igreja vai fazer? Vai fazer: você não pode ser pastor dessa igreja porque você não teve competência para administrar a sua casa. Alivia, irmão. Deixa a caminhada menos tensa, amado. Porque ele já tem perdas e renúncias o suficiente que foram geradas no seu coração pela consciência de que a vida dele nada presta.
O apóstolo Paulo disse: eu não atribuo valor algum à minha vida. Você pode ter certeza, irmão, que havia outros lugares para esses irmãos estarem. Havia outras atividades para eles fazerem. Mas eles deram voz, deram vez ao Espírito Santo, que os chamou a esse ministério. Mesmo com perdas, mesmo com renúncias. Mas ninguém está aqui lamuriando e resmungando, não. Nós vivemos para a glorificação do nosso Senhor. 7º lugar. O ministério é um chamado para cuidar de ovelhas. Os versos que vão do 28 ao 35 falam de como o apóstolo Paulo cuidou desses presbíteros. Amorosamente, ensinando, argumentando, abraçando, beijando. O pastor não é dono do rebanho, não, MV. Porque você, André, eu, nenhum dos pastores da IPB, ou de qualquer outra denominação, recebeu uma procuração do dono da igreja. Nenhum de nós recebeu uma procuração daquele que entregou o seu sangue pela igreja. A igreja não é nossa. Essas ovelhas não são nossas. Mas nós somos chamados para cuidar delas. Nós somos chamados para servi-las. O pastor deve proteger as ovelhas. O apóstolo Paulo fala para os presbíteros: olha, vão surgir ameaças externas. E o pastor deve estar firme. Deve ser o guardião e o protetor do rebanho. Deve estar atento ao seu rebanho. Mas ele também diz: vai haver gente de dentro, com conversas que nada tem a ver com o evangelho. E nós devemos proteger as nossas ovelhas dos inimigos externos e mesmo dos inimigos internos. Não existe pastor sem ovelha, irmão. Existe pastor sem tudo. Existe pastor sem carro. Existe pastor sem casa própria. Existe pastor sem salário alto. Existe pastor do jeito que você quiser. Só não existe pastor sem ovelha. E não na condição de chefe, mas na condição de servo. Eu quero encerrar dizendo para você que quando Policarpo, lembra? Pensaram que eu tinha esquecido, não é? Que Policarpo, quando foi morto diante da arena, muitos foram convertidos pelo Senhor. Por que será? Pela vida dele? Quando o apóstolo Paulo se despediu dos presbíteros de Éfeso em Mileto, choraram, prantearam. Por quê? Por causa da vida de Paulo? Não. Aqueles que se converteram na arena em que Policarpo estava, e aqueles que choraram a despedida do apóstolo Paulo, assim o fizeram porque estavam diante de tipos de Cristo, de pessoas que viveram como o Senhor Jesus. E a minha oração, meu irmão, meu amigo, é que você seja encontrado assim. Que as pessoas da Barra passem por aqui e falem: tem um cara ali que parece muito com Jesus. Eu acho que eu conheci Jesus. Que seja assim na sua vida, meu irmão. Que seja assim na vida do André, dos pastores presentes. Que seja assim na minha vida. Que seja assim na vida de cada um de nós que é servo do Senhor. Afinal de contas, Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. O Senhor Jesus viveu relacionamentos saudáveis. Alguém duvida disso? Sorriu, aconselhou, chorou, caminhou junto. O Senhor Jesus viveu vida exemplar, sem pecado. O Senhor Jesus viveu para servir. Foi Ele que lavou os pés dos discípulos. E quando um deles falou: não, ele disse: eu tenho que lavar o seu pé. Porque eu quero ensinar a vocês e a igreja do futuro
qual é o lugar daquele que me serve. Ele viveu a fidelidade a Deus e o amor às pessoas. Em todas as coisas ele foi conduzido pelo Espírito. Viveu renúncias e perdas. Afinal, ele se esvaziou. Ele deixou a sua glória. E fez isso para cuidar das ovelhas. A sua referência, MV, é a única que se apresenta perfeita diante de nós. Que você seja a cada dia um pastor mais parecido com Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.